Você imagina mesmo que em qualquer época da minha vida eu abriria uma câmera, começaria a falar assim, ó, e colocaria no YouTube esse vídeo? Na verdade, não. E por que eu tô falando disso? Porque hoje a gente vai ter uma conversa aparentemente aleatória, mas você vai ver que não é aleatória, sobre autenticidade. Essa palavra que é tão utilizada hoje em dia, né? Todo mundo diz, tem que ser autêntico, tem que buscar a sua autenticidade. É a autenticidade que te diferencia das outras pessoas e assim por diante. E a gente vai conversar também o que isso, claro, tem a ver com humanas, que é o nosso tema principal aí desse período aqui. Bom, para falar de autenticidade e humanas, eu comecei a retomar um pouco dessa minha história de como é que, cara, como é que eu comecei a fazer isso aqui, olhar para a câmera, gravar e divulgar onde quer que seja e nem ligar nem para o meu auto-julgamento muitas vezes e nem para muito menos para a opinião alheia. Aliás, nem lembro que ela existe. Como é que eu fui fazer isso? Como é que eu cheguei aqui? Será tão diferente lá atrás? Eu vou te contar isso, mas eu vou te contar isso a partir da perspectiva do Ayurveda e do Yoga, e vai ser bem legal. Então você já sabe. Se você está acompanhando esse episódio do podcast pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você está acompanhando esse episódio pelo Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Compartilhe esses episódios com quem ama falar sobre mente e quer conhecer a mente da perspectiva do Ayurveda e do Yoga. Mostra os episódios que a gente já conversou e bora conversar um pouquinho mais sobre isso. Combinado? Vamos para a vinheta e depois vem cá que eu quero te contar essa história que você vai gostar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu acordei pensando assim, preciso gravar um episódio onde eu comente alguma ferramenta para equilíbrio da mente, porque a gente já falou sobre mente no Ayurveda, a gente já falou sobre os trigunas da mente, a gente já falou o que é uma mente em equilíbrio. Agora, que tipo de ferramenta que existe, que é de fácil acesso, todo mundo pode fazer, que pode contribuir com esse equilíbrio para além, né, da alimentação, do sono, de uma boa rotina ayurvédica, principalmente, de um bom dinacharya e assim por diante. Bom, eu fiquei lembrando de uma situação minha, né? Então, assim, eu passei por todo esse fluxo de transformação e passei por todo esse fluxo de transformação com a Ayurveda e com o Yoga. Então, eu tenho muitas histórias. Se eu parar um pouco para olhar para a minha vida, para tudo aquilo que eu já vivi, já me transformei, com certeza eu vou caçar um monte de histórias aí que a gente vai compartilhando aqui ao longo desse tempo juntas. Mas eu sou um pouco preguiçosa para fazer esse exercício. Eu confesso, sou meio tamásica para fazer esse exercício. Mas às vezes eu faço e vem lembranças muito interessantes, assim. Por exemplo, eu fiquei pensando como é que eu tive coragem, né? De onde surgiu essa segurança para eu abrir uma câmera e começar a falar? Né? Parece que surgiu do nada, só que não. E aí eu fui buscar na minha vida onde que eu passei pela primeira vez por essa experiência de falar para uma câmera que ia ser transmitida para várias pessoas. E eu me lembrei de que na época, não sei se você sabe, mas a minha primeira formação é como historiadora. E como historiadora, eu sou mestre em História da Cultura e da Sociedade. E um dos trabalhos que eu fiz aí depois de me tornar mestre foi dar aula num curso de Lato Sensu da PUC, que era um curso de pós-graduação para professores da rede municipal. Bom, eu estava dando uma aula sobre. Eu lembro que o tema da aula que eu tinha que dar, né, naquele semestre, eu ia dar algumas aulas, eram aulas EAD. Naquela época não tinha muito EAD, era muito louco dar aula EAD, gente. Vou contar para vocês como é que era já já. Mas assim, e o que aconteceu? Eu ia ter que falar para uma câmera. E como é que era isso, né? Como é que foi essa experiência? Bom, eu entrava dentro de um estúdio, assim, era uma sala, tinha a câmera na minha frente, embaixo era uma TV. Essa TV eu ficava vendo a minha imagem, mas eu também conseguia, eu tinha um computador junto comigo e eu ia acionando para ver os vários polos. Olha como é que era. As pessoas faziam EAD, mas era EAD para mim, na verdade, porque elas iam até um polo educacional
E lá naquele salão, no salão cheio de professoras e professores, tinha um telão e elas assistiam a minha aula lá. Então, elas faziam ao vivo as perguntas. Então, quando eu tinha alguém para perguntar alguma coisa, eu mudava e assim por diante ia, sei lá, polo X, eu mudava para o polo X, polo Y, eu mudava para o polo Y, a imagem eu conseguia vê-las, não apenas escutar a pergunta. E era muito interessante, só que era muito estranho. Eu tava acostumada com a sala de aula, né, o tete a tete, como a gente diz. E era muito esquisito para mim estar num lugar onde eu estava olhando para uma câmera e falando com essa câmera como se ali tivesse alguma pessoa, né? Assim, tinha, né? Era o mais louco que tinha. Só que isso me gerava, gente, tanta ansiedade que eu suava, eu juro, eu tinha que ir com a minha camiseta, ela tinha que ser uma camiseta mais larguinha, assim, porque senão dava pra ver, sabe, o suor aqui. Mas, gente, eu suava e, tipo, escorria, assim, de tão nervosa que eu ficava. Por quê? Sei lá. Eu sei que nessa época eu fiz, né? Mas assim, foi aquela coisa suada, sabe? Não foi nada fácil. E depois disso, eu fiquei pensando muito sobre essa questão, né? De como não era simples eu abrir uma câmera e falar para essa câmera. Como eu tinha vergonha, porque na verdade era vergonha. Eu não tinha nenhuma dúvida do quanto eu sabia aquele tema, do quanto eu sempre fui muito segura das coisas que eu estudo, porque eu sei que eu estudo de verdade. Então eu não tenho insegurança em relação ao que eu estudei ou a como eu estou estudando, porque e se eu não sei, eu vou lá e busco e procuro e estudo antes de responder uma pessoa, então isso eu tenho muita segurança dessa questão do estudo. Mas a questão de falar para uma câmera, onde eu não via os professores de fato, as professoras, era muito louco. Tá, depois desse semestre, que foi uma experiência interessante, mas não foi uma experiência libertadora, eu fiquei pensando muito nessa questão, e aí, depois de um tempão, veio pandemia, veio redes sociais, na época já estava pensando em sair, já tinha me formado, né, como instrutora de yoga, mas aí com a pandemia eu parei as aulas presenciais e precisava me reinventar. Onde que a gente se reinventou na pandemia? Aqui, né? Nas redes sociais. E eu trabalhava também com aromaterapia naquele período. Bom, então eu precisava me reinventar, então eu precisava olhar para a câmera e gravar, começar a gravar coisas. Né? Sei lá, gravar coisas de aromaterapia, de yoga, sei lá do que, mas eu tinha que fazer algum tipo de reinvenção. E aí eu tive uma ideia já formada nessa época como professora de yoga. Eu já tinha melhorado muito essa questão da timidez, muito, 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 muito. O yoga foi. Nossa, você sabe o que foi? Um dia eu vou contar para vocês o que foi o yoga na vida da Van Gravino. É inacreditável. Inacreditável. Mas tá. Outro dia, histórias para em algum momento eu conto. Bom, a questão é a seguinte, eu cheguei aí nesse dia e falei, bom, eu vou ter que começar a gravar coisas, colocar minha cara na internet, porque eu preciso seguir minha vida. Eu já tinha parado de dar aula, né? Eu dei aula por quase 18 anos. Não parece, mas eu vou fazer 47 esse ano, vou fazer 47 mesmo, é verdade. Não parece ser a brincadeira. Mas assim, o que eu ia fazer com a minha timidez, ainda que tinha resquícios? Sabe o que eu fiz? Eu mergulhei numa ferramenta do yoga que a gente chama de Yoga Nidra. Sozinha, eu comigo mesma. Às vezes eu gravava, fazendo fazendo Yoga Nidra guiado. Então, às vezes eu me gravava e depois eu fazia o que eu tinha gravado. E eu fiz uma sequência de Yoga Nidra para mim. Então, eu fiz de mandar embora os medos, depois eu fiz de mandar embora inseguranças, depois eu fiz de buscar formas dessa insegurança e desse medo que estavam lá em mim, em algum lugar, fortalecimento da minha autoestima, fortalecimento da minha segurança, ou seja, eu fui moldando um caminho do Yoga Nidra. E vocês não têm ideia da Vanessa que surgiu depois. Bom, vocês têm um pouco de ideia que é essa que vos fala aqui. Mas foi uma coisa tão,
tão profunda e tão forte a sequência de Yoga Nidra que eu fiz, que impactou a minha vida positivamente. E um dia eu abri essa câmera, olhei o meu roteiro e falei, tá, é esse roteiro aqui, como se eu estivesse dentro de uma sala de aula dando aula para as pessoas presencialmente, que sim, eu sabia o que eu ia falar para aquelas pessoas, né? Eu estudava o que eu ia falar para aquelas pessoas, eu sabia o roteiro, digamos assim, das minhas aulas, o que eu ia tratar naquele dia, mas essa coisa do diálogo me faltava, era travado. E eu comecei a falar, tipo, como quem está dando aula presencialmente. Então, essa ferramenta do yoga, que é o Yoga Nidra, é uma ferramenta que eu gosto muito e que eu tenho dedicado um bom tempo para o estudo dessa ferramenta, porque eu sei que ela é transformadora. E você poderia me perguntar assim, por que ela é transformadora, Van? Porque quando você faz o Yoga Nidra com uma intenção de fato, desenvolvendo até uma sequência e assim por diante, quando você consegue entender o que é Yoga Nidra, para quem não sabe, Yoga Nidra basicamente é quando a gente faz a postura do Shavasana, que é a do morto, né? Que é palmas das mãos voltadas para cima, deitadinho, fecha o olho, se entrega nessa postura, né? Você deita de barriga para cima. E aí você tem vários tipos de Yoga Nidra, depende da escola. Você tem Yoga Nidra que pode ser rápido, cumprindo algo pontual, você tem os mais longos, você tem Yoga Nidra que é no silêncio, você tem Yoga Nidra que é guiado, com uma intenção X, com uma Y, tudo depende muito, existem muitas formas de você trabalhar Yoga Nidra na vida. Elas todas são muito intensas, porque sempre, se você sabe fazer isso direitinho, não tem erro, sabe assim? É algo bastante seguro, porque é algo que é você ali. Você pode usar dentro de uma perspectiva do yoga terapia, por exemplo. Nidra significa sono, né? Então é quando você está no seu estágio de sono, mas você tá consciente nesse caso. Então você trabalha muita coisa. Gente, uma puta de uma técnica para terapeuta aprender e a utilizar com as pessoas, por exemplo, que são muito tensas, que chegam muito tensas na terapia, que têm muita dificuldade de falar. É sensacional, de repente, aliar, sabe, junto com processos terapêuticos, um momento de relaxamento por meio do Yoga Nidra, ou para terminar a sessão, quando você sabe que a pessoa sai muito transtornada e de repente isso tem um problema para essa sessão. Ó, tem coisas muito interessantes, muito interessantes que dá para fazer com o Yoga Nidra. Um dia eu vou fazer um curso de Yoga Nidra para vocês, que vocês vão ver, vai ser show de bola. Então, ó, isso vocês não têm noção de quanto isso impactou. E sabe por que impactou? Porque quando você faz essa sequência de forma muito bem feita, muito bem estruturada, você começa a se perceber como aquilo que a gente conversava lá no começo, como observadora de si, como observador de si mesmo. Então você desvincula o seu eu dessas emoções, desse corpo e assim por diante. E aí você vai chegando no que o yoga diz que é controlar suas emoções, que não é não ter emoções, não se permitir sentir emoções, não tem nada a ver com isso, mas é sentir essa emoção, olhar para essa emoção, e sim, a gente olha de diferentes formas, cada um tem o seu fluxo aí no Yoga Nidra bem feito, por exemplo, de olhar para essa emoção, de agradecer, se despedir dela. É um baita, mas é uma baita de uma ferramenta poderosíssima quando você sabe utilizar ela bem. Aí você experimenta um pouco do que significa isso que o yoga coloca, que é ser uma pessoa ilimitada. Nesse lugar, ele é tão confortável que você sente que você é ilimitado, você sente que você é muito mais do que aquilo que você estava sendo até um pouquinho de tempo atrás. Então você vai deixando essa insegurança, se é o caso, você vai deixando essa insegurança e vai deixando surgir esse seu eu. Quando esse seu eu surge, você tem uma coisa que a gente chama de autenticidade. Eu disse que falei para você que ia aparecer uma conversa aleatória, só que não. Porque o seu eu,
expressa a sua mente no estado mais sátvico, que é de consciência pura. E é esse estado que você consegue ser autêntica, que você consegue ser você mesma. Isso que falta em tanta gente, isso que falta em tantos momentos para você ter segurança, você consegue, por exemplo, alcançar. Todo mundo consegue? Não, mas uma boa parte da galera consegue alcançar por um tipo de ferramenta que é poderosíssima e que está ao alcance de todo mundo que quer experimentar, que é o Yoga Nidra, que é oferecido pelo yoga. E uma curiosidade, para terminar essa ideia. Hoje foi um papo mais aberto, de aleatoriedades, mas eu tenho certeza que você ficou aí com o Yoga Nidra atrás da orelha e você vai querer saber o que é isso. Quando é que a gente vai fazer isso, Van? Quando é que vem? Eu quero fazer o Yoga Nidra aí, esse aí da segurança, da autoestima, eu quero fazer esse aí. Tenho certeza que tem um monte de gente assim agora. Mas, ó, voltando, tem uma coisa que é uma curiosidade, mas que é uma curiosidade muito legal pra gente também levar em consideração aqui no episódio de hoje. Quando eu falo que o Ayurveda trata a mente, e tem um monte de terapia do Ayurveda que trata a mente, eu vou falar depois sobre algumas delas para você conhecer, pelo menos de ouvir falar. É bem legal saber que a ciência da qual, ou melhor, a filosofia da qual o Ayurveda mais se apropriou para o tratamento da mente foi o Yoga. Então o Ayurveda ele tem influência de vários darshanas, que são várias filosofias. E uma das filosofias que o Ayurveda tem influência é do Yoga. Porque são todos ali dos Vedas, né? Elas vão se originando de diferentes partes dos Vedas, que são livros muito antigos, né, da Índia. Então, a parte de tratamentos mentais, ou melhor, de compreensão da mente, e da mente relacionada com Atma, da mente relacionada também com essa questão da espiritualidade, não religião, espiritualidade, isso tudo vem muito do yoga. Então, quando você entende a mente pela perspectiva do yoga, de certa maneira você também está entendendo boa parte da mente pela perspectiva do Ayurveda, que são ciências primas, mas não são a mesma coisa. Mas eu sempre digo que elas se complementam. Né? Quando você pensa na alimentação do Ayurveda, na rotina do Ayurveda, no que significa um cotidiano para o Ayurveda, e depois você vem e complementa com as ferramentas que o Yoga traz para a gente, é fantástico. Fantástico, fantástico. Por isso que o meu método, na verdade, de mudança de chaves, que é um método que eu tenho na consultoria virada, que é para reequilíbrio mente-corpo, ele acaba sendo tão completo. Porque ele traz essas duas primas, ele traz o Ayurveda para o reequilíbrio e também traz o yoga. Então é algo muito lindo de se ver. É uma transformação muito impactante na vida das pessoas, de verdade. Não estou puxando sardinha para o meu caso, eu estou falando bastante sério. E hoje foi um episódio mais solto, mas é porque eu queria contar uma experiência minha para vocês em relação a uma ferramenta do yoga para uma mente mais sátvica. E olha só o que eu falei, essa ferramenta aumenta a mente sátvica, né? Ela me fez com que eu me liberasse de um monte de coisa que estava me travando, né? Timidez, insegurança, baixa autoestima, etc e tal. Ao mesmo tempo que ela trouxe uma mente mais sátvica no meu cotidiano, ela trouxe algo que é mas é muito além da minha mente, que é quem eu sou, que é a materialização, né? Tipo a expressão, melhor dizendo, não é materialização não, mas é a expressão de quem é a Vanessa. Então, é uma pitada a mais da essência da Vanessa aparecendo no dia a dia. Isso é muito impactante, porque isso é ser autêntico, tá? Não sei se foi muito viajante meu papo de hoje, mas de qualquer maneira eu precisava contar para você. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.